Salve Ferrez, Eduardo Tadeu, Eric Honda aqui de Goiânia. Queria saber sua opinião aí, irmão. O que você acha da condenação do Lula? Se por acaso ele ficar inelegível, o que você acha de uma eleição sem ele aí no cenário político, né? Se é bom ou ruim pra periferia. Até tenho uma opinião formada sobre isso, mas queria saber a sua, irmão. Tamo junto, forte abraço. Sobre o caso do Lula, a gente tem que fazer primeiro uma análise do contexto em que foi julgado o recurso em segunda instância. Pelo que eu li, haviam mais 277 recursos para serem julgados na frente do caso do Lula. Então foi passado na frente. A partir do momento que você tem uma atividade anormal dentro do judiciário, você já percebe que existe uma intenção partidária ideológica. E então você começa a ver que a justiça não está cega no caso do Lula. É uma justiça parcial que fez o possível para adiantar o processo justamente para tornar ele inelegível. Isso fica nítido. Então é uma questão que não dá nem para você fazer juízo de valor se é culpado ou inocente. A questão é que estão acelerando Exatamente. tudo. Né? O que salta os olhos é como que a engrenagem se moveu no caso dele. O que você espera do judiciário é que ele seja realmente um poder independente. É harmônico, independente. O problema é que ele é dependente e está em muita harmonia com o legislativo e o executivo da situação. É muito complicado quando você vê um judiciário que ele é atrelado à mídia, onde você tem um juiz que grampeia presidentes e divulga o áudio na Rede Globo. É muito complicado quando você vê esse tipo de judiciário. Então não dá para você analisar que está sendo feita justiça. A partir do momento que você vê um judiciário que é tendencioso, eu de repente tenho minhas dúvidas se dentro daquilo que eles estão apontando como provas, resquícios, evidências, etc., se realmente existe uma culpabilidade. Ainda mais sendo capa da Veja, da Isto É, Exatamente. da Época, tudo ao mesmo tempo, né? Eu tava no Pão de Açúcar, entrei no Pão de Açúcar esses dias, todo de 10 em 10 metros tinha um negócio, um quiosque com as 3 revistas, mostrando a capa contra o ex-presidente Lula, né, mano? E destruindo, já era o cara e tal. É porque você suspeita, né, velho? Então, é um judiciário que, para resumir, não tem credibilidade nenhuma a partir do momento que você nota que existe uma perseguição política. Agora, em relação ao cenário sem o Lula, é obviamente que é o que a direita queria. É só você analisar as publicações sobre o Ibope nesse exato momento, sem a presença do Lula, o Bolsonaro assume a liderança. Então é nítido, é mais do que óbvio, você vê qual que é a intenção, é tirar da corrida eleitoral para que a direita domine e concretize o golpe que foi dado lá na Dilma Rousseff. E até é fácil, né? Porque aí põe o Bolsonaro ali na candidatura em primeiro, ele não se mantém, que é uma candidatura ordinária, nem partido direito tem, né? Um cara que não sabe nem conversar, não sabe dar entrevista. Não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de nada, nem fiscal, nem político, nada. Ele não sabe falar de segurança pública, nada. Os caras que seguem esse cara tá tão desesperado que eu tenho dó. Eu tenho dó. Quando o cara fala, eu vou votar nesse cara, eu falo, eu tenho dó de você, porque você deve estar muito desesperado. Mano, né? É surpreendente o caso do Bolsonaro. Eu sempre cito nas palestras que eu fiz uma música com a Carol, que era do Realidade Cruel, e eu citei num trecho, eu falei do Bolsonaro. Obviamente que você até espera uma retaliação vinda da Playboyzada, até porque o discurso dele de confronto, o cara que apoia o estupro, o cara que ofende quilombolas, etc. Então, ele por si só é um personagem abominável. Então, o discurso dele por si só já demonstra qual que é a carta de intenção dele. Um cara que fala que no Carandiru morreram poucas pessoas, um dos maiores massacres contemporâneos. E acabou de dar uma entrevista ao vivo para, sei lá, 1.000 pessoas que estavam com ele falando que as minorias têm que morrer, tem que matar a minoria e a maioria que vai governar o país. Então aí eu não consigo compreender a identificação de algumas pessoas da periferia. Obviamente que você entende alguns fundamentos. Por exemplo, o cara tá no ponto de ônibus, ele é assaltado, roubaram o celular, e aí ele vê um Bolsonaro falando, o ladrão tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Então, dentro desse choque, o psicológico abalado, ele começa até a acreditar que chegou a hora do confronto. Entendeu? Então não é a questão, não se torna mais educacional, então é preciso de mais confronto. Só que, mano, em resumo, pelo menos a leitura que eu faço, não sou o dono da verdade, mas quando você vê o que o Ferrez disse, um cara que abomina as minorias, um cara que é a favor do confronto, da polícia que mata, da polícia que espanca,
do sistema carcerário que não reeduca, que tortura, que aprisiona cada vez mais, de um judiciário que tem as penas grandes, etc., mas só para o pobre, é seletivo. Então, quando você vê todo esse tipo de discurso, a leitura que eu faço é que, em resumo, ele é contra as pessoas da periferia. Porque são as pessoas das periferias que são os menos favorecidos, que acabam sendo obrigados muitas vezes até a ir para o crime. Entendeu? Então, e não só os que vão para o crime, as pessoas comuns que querem os direitos dela, porque quando a gente fala de direito, você não está só pleiteando, eu quero progredir de pena, não, eu quero educação, eu quero casas, eu quero estar na universidade, eu quero que construam universidades na periferia, e o discurso da direita é sempre contra isso. Outra coisa que me chama muito a atenção da direita é que, normalmente, eles marginalizam os caras da esquerda. O cara da esquerda é violento, isso e aquilo. Só que o cara da direita, ele gosta do Mussolini, ele gosta do Hitler. Esses dias mesmo eu vi uma matéria de um bloco carnavalesco que é o Porão do DOPS. Então você entende que as referências dos caras é só ditador, é torturador, é assassino, é genocida. Então, para mim, é muito claro que existe uma divisão. E é muito louco também quando playboy e pobre. Periferia, e você vê nas manifestações, né? Em prol, contra o ex-presidente. Aí tem 10 caras com a bandeira lá, né? Todos brancos, com aquele óculos, né? Com aquele relógio Rolex e tal. Aí mostra, a favor do presidente, tem 500 pessoas. Aí a mídia deslegitima e fala, é pessoal da CUT, é pessoal... Meu, não tem nem como mandar ninguém da CUT, porque os caras tirou o dinheiro que ia para os sindicatos, aquela contribuição que você dava, até isso a direita cortou, né? O que a direita fez? Ela fez um plano de elaboração, de venda de coisas nacionais, que a gente está vendendo tudo, os Correios estão virando uma porcaria de propósito, para poder estatizar, né, mano? A Sabesp, a ideia é estatizar, Eletropaulo já foi estatizado para a OS Eletropaulo, que virou uma porcaria, todo mundo chega com conta cara em casa. Então você não lutou para não estatizar? Hoje você paga uma conta de R$500 de luz, sendo que você pagava 50. É um empobrecimento. E tem mais, Eduardo, eu acho que, de certa forma, o Estado, ele virou, não o sistema, essa coisa, mas o Estado mesmo, ele virou um inimigo da população. Porque tudo que se fala é em números. As vacinas vão chegar, mas custaram 3 bilhões de reais. E as pessoas que estão morrendo, né? A humanização não se tem o lado humano. A gente vive no estado de exatas, né? O lado humano ninguém menciona. É muito louco isso. Eu acho que as pessoas estão partindo para... E as pessoas da periferia acabam entrando nessas contas, porque o único meio de comunicação, como sempre, é a televisão. É um meio que é mais... Embora está virando a segunda tela, né? Hoje, esse programa aqui é para isso, é por isso, porque está virando a segunda tela, enquanto o cara está vendo a gente ali no celular, está vendo a gente no computador, a elite está perdendo a audiência, né? É necessário ter uma outra opção, ter um outro foco, um outro debate. É necessário fugir daquele ditame convencional, daquela linguagem convencional que diz que você não pode, que a periferia ela não consegue progredir, que ela precisa dessa democracia representativa onde você só é representado pelo cara que vem da alta classe. Então a gente precisa desconstruir essas mentiras. Então um programa como esse, ele surge como uma oportunidade de se tocar em pontos que até então eles são tabus na televisão, é uma outra linguagem. Se você vê um debate político na televisão, quando se falar de esquerda, vão falar de endurecimento de lei, de prisão perpétua, pena de morte, a polícia tem que ser melhor aparelhada, precisa de mais armas, mais carros, mais presídios. Então, quando se fala de periferia, a única proposta que a elite tem para nós é a violência. É a violência institucionalizada. E aqui não. Aqui nós estamos falando de igualdade. Eu, você, a maioria das pessoas que estão assistindo sabem que se não passar pela educação, pela distribuição de renda, nunca vai acabar a violência. Então é uma questão de fazer o comparativo. É só você pegar os países menos violentos, vocês vão ver que lá a desconcentração de renda é muito maior, a distribuição de renda é maior e o acesso à educação. Sem isso não adianta, nós vamos ver sempre dentro de um círculo de violência infindável.